situação de Vasco, Cruzeiro e Botafogo é para lá de preocupante na segunda divisão. É verdade, faltam muitos jogos, faltam muitas rodadas, mas os três já trocaram de técnico. Na verdade, já dispensaram o técnico, nem trocaram ainda, porque o Botafogo ainda busca um substituto para o Chamusca, que foi demitido. Lisca doido voltou aos planos alvinegros nessa segunda-feira. E também interessa o Vasco, que iniciou a semana dispensando Marcelo Cabo, depois do empate com o líder náutico no final de semana em 1-1. Mas se você observar as campanhas de Vasco, Botafogo e Cruzeiro nas últimas temporadas nas quais esses clubes estiveram na Série B, vai perceber que o cenário é para lá de preocupante, por diferentes razões. Observe, por exemplo, que o Cruzeiro, no ano passado, 2020, na primeira temporada do time mineiro na Série B do Campeonato Nacional, depois de 12 jogos, o Cruzeiro tinha 11 pontos ganhos. Hoje, depois de 12 jogos, o Cruzeiro tem 11 pontos ganhos. Era o 16º em 2020, é o 16º em 2021, mas a diferença é fundamental. O Cruzeiro, naquele ano de 2020, perdeu 6 pontos por conta de dívidas. Protestos de outros clubes junto à FIFA por não pagamento de contratações, jogadores e tudo mais. Resultado, o Cruzeiro, na prática, deveria ter 17 pontos. Ou seja, pontuou mais, venceu mais, jogou mais e perdeu 6 pontos, que o colocaram na fronteira do rebaixamento, onde está nesse momento, só que sem perder ponto algum fora das 4 linhas. Ou seja, piorou o Cruzeiro de 2020 para 2021. Isso é muito preocupante. O Vasco, que também tem 12 jogos até aqui no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão 2021, esteve pela última vez nessa competição, na Série B, em 2016. Você vai lembrar, em 2015, Eurico Miranda retornou ao Vasco como presidente, o slogan era o respeito voltou, ganhou o Campeonato Carioca, mas foi rebaixado para a segunda divisão ao final do Brasileirão 2015. Em 2016, jogando a Série B, pela primeira vez com o rebaixamento, tendo Eurico como presidente, o Vasco, depois de uma dúzia de rodadas, 12 jogos, era o líder, com 28 pontos. 10 pontos a mais do que acumulou até agora. Ou seja, naquela temporada, o Vasco da Gama liderava nessa altura. E só conseguiu subir na última rodada no Maracanã, com grande público, com o Ceará como adversário. Se não conseguisse o resultado, poderia não obter o acesso. E aos gritos e protestos dos torcedores contra o Eurico Miranda naquela ocasião, mesmo com a confirmação do retorno do Vasco da Gama à Série A. Foi a terceira experiência do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco, no momento, disputa a segundona pela 4ª vez em sua história. E dá para perceber que, se naquela temporada foi difícil subir, mesmo produzindo tão mais após 12 rodadas, e agora, 12 rodadas e o Vasco está ali, numa posição 8º lugar, quase no meio da tabela, né, ainda um pouco afastado do grupo de elite. Vai ter que melhorar muito seu rendimento, seja lá qual for o treinador, para conseguir realmente voltar à primeira divisão. O cenário do Botafogo é muito semelhante, muito parecido com o do Vasco. O Botafogo disputou até agora 11 jogos na Série B 2021. E o Botafogo fez 13 pontos, está em 13º. A última experiência botafoguense na Série B aconteceu em 2015, um ano antes de o Vasco jogar a segundona pela última vez. E na rodada de número 11, ou seja, depois de 11 jogos, o Botafogo tinha a primeira colocação, era o líder do campeonato e havia feito 24 pontos. No momento, o Botafogo, com 11 jogos, tem 13 pontos, ou seja, 11 a menos do que conseguiu acumular depois de 11 rodadas na sua última vez jogando a segunda divisão nacional. Portanto, as campanhas de Vasco e Botafogo são muito piores do que nas suas últimas aparições na Série B do Campeonato Brasileiro. E a do Cruzeiro também, os números é igual, mas a questão dos pontos que foram retirados por punição em 2020 não acontece agora, ou seja, piorou e muito. Então é muito preocupante essa situação de Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Muito campeonato pela frente, é verdade, mas se não produzirem, se não reagirem, se não andarem rápido, tentando encontrar um modelo de jogo que os torne competitivos para pontuar, para não fraquejar, como tem acontecendo até diante de equipes muito mais modestas, poderemos ter 1, 2, quem sabe os 3, mais uma vez jogando na Série B em 2022. E aí, o cenário financeiro, econômico, a gestão dos clubes vai ficar ainda mais complicado. O sinal de alerta está mais do que ligado. Ele está brilhando intensamente para Vasco, para Botafogo e para Cruzeiro. Saudações.